vamos resolver duas questõezinhas que eu separei aqui para que a gente ganhe aí mais poder, né, sobre esse conteúdo. Ok? Eu peguei aqui como referência bibliográfica o livro do Sádico, que é um livro também de análise de circuitos elétricos, e peguei duas aplicaçõezinhas. A primeira foi essa, é um circuito que ele tanto tem séries quanto tem paralelos, né, nessa questão, e o objetivo da gente nessa questão é calcular as correntes I1, I2 e I3, tá? Então é um divisor a gente vai aplicar aqui a lei dos nós, mais um divisor de corrente, já que vocês estão vendo aí que as correntes estão divididas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar um primeiro nó, já deixa eu mudar aqui a cor das canetas, que eu acho que essas canetas aqui vão ficar melhor para a gente. Então, eu vou pegar um primeiro nó, eu vou pegar esse nó A aqui, ó. Esse nó A. O que é que está acontecendo no nó A em relação às correntes? Bom, eu tenho a corrente I1 chegando no nó A, tenho uma corrente I3 vindo por aqui, ó, ela vem e vem para o nó A, e tenho uma corrente de 10 amperes saindo do nó A. Ora, se a gente aplicar lei dos nós, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. No nó A, então a gente tem assim, soma das correntes que chegam. Tem a corrente I1, que chega, tem a corrente I3, que chega, e a corrente que sai é 10, ou seja, ela somada, né, ela não tem outra corrente que sai, então é 10. Então temos 10. Se a gente for aqui para o nó B, então o nó B está bem aqui, ó. O que é que está acontecendo no nó B? Então a gente tem os 10 amperes que saiu do nó A, estão chegando aqui no nó B. Tem uma outra corrente de 4 amperes que também está chegando no nó B. E tem uma corrente I2 que está deixando o nó B. Portanto, no nó B, eu tenho a soma das correntes que chegam no nó. 4 mais 10 igual a soma das correntes que deixam esse nó. I2. Eu acredito que fique bem claro que, então, a corrente I2, a gente já tem o valor dela, que vai ser 14 amperes. Beleza. Agora vamos aqui para o nó C. Então, eu estou aqui no nó C. O que é que acontece no nó C? Eu tenho uma corrente de 8 chegando, uma corrente de 4 saindo, e uma corrente I3 também saindo. Ó, ela sai do nó C e se encaminha aqui para a esquerda. Beleza? Então, vamos escrever a equação para o nó C. Então, o nó C eu tenho soma das correntes que chegam. Eu só tenho uma que chega, que é a corrente de 8. Igual a soma das correntes que deixam esse nó. Então, eu tenho a corrente 4 e tenho uma corrente I3. Bom, pela a configuração aqui dessa terceira equação, eu acho que fica claro também que a corrente I3 tem que ser de 4 amperes, porque somente 4 somado com 4 é que dá 8. Portanto, a gente tem aqui duas das correntes que foram pedidas. A gente tem I2 e I3. Aí fica simples, tendo esses dois valores, voltar na equação para o nó A e entender o seguinte, poxa, ali eu preciso I1 e I3. O I3 eu já tenho, então, ó, I1 mais I3, que é 4 amperes, vai resultar nos 10... Opa, eu não vou colocar o A não para não confundir. Mais 4, a gente está vendo que o resultado é 10. Então, isso significa que o I1 precisa ser 6 amperes para que a gente tenha aí essa somatória sendo uma somatória correta. Portanto, a gente chega no cômputo da corrente 1 sendo 6 amperes, corrente 2 sendo 14 amperes, corrente 3 sendo 4 amperes. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, o entendimento dessa questão, tá? Eu pediria para vocês, no chat, colocar aí para mim uma notinha de 1 a 5
o entendimento de vocês sobre essa solução. De 1 a 5. 1, muito ruim. 5, muito bom. Então, coloca aí no chat para mim, só para eu ter uma ideia. Joia, joia, legal, legal, muito bom. Muito bom. Legal, pessoal. Legal, joia. Beleza. Beleza, então, estamos em paz com essa parte do conteúdo, certo? Agora vamos para outra questão. A outra questão, ela é um pouquinho mais complexa, né? E essa questão aqui, nós temos como desenvolver o raciocínio para tanto o divisor de tensão como o divisor de corrente. De que forma? É o seguinte, nessa questão, vamos dizer que a gente queira, eu nem peguei o enunciado original, pessoal, mas vamos dizer que a gente queira calcular a corrente I1 e a tensão, essa tensão V que tem da fonte, tá? Como que a gente faria? Não se liguem nos valores, se liguem na forma de fazer, ok? Eu tentei pegar uma questão para a gente matar os dois divisores numa questão só. Então, se liguem nos conceitos que eu vou colocar aqui para vocês, porque eu acho que isso é o mais importante, tá? Vamos pensar no seguinte, né? O que é que está acontecendo nesse circuito aqui? Bom, eu tenho uma fonte, e essa fonte, ela está alimentando essa parte do circuito e essa parte do circuito. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar sempre é que notem que esse terminal da fonte, que eu vou colocar aqui em cima e vou chamar esse terminal de A, ele é o mesmo, pessoal, que está aqui em cima, ó. Desculpa, A, ele é o mesmo. Por quê? Porque entre esses dois nós, eu não tenho nenhum resistor, ou seja, não tenho nenhuma resistência. Portanto, não existe diferença de potencial, ou tensão, ou queda de tensão, entre os dois nós. Por isso que eu posso dizer que ele é um nó único, né? Da mesma forma que se a gente pensar aqui embaixo, no terminal inferior da fonte, que eu vou chamar aqui de B, ele também é esse terminalzinho aqui abaixo da última associação de resistores. Por quê? Porque entre esses dois nós também não há resistência. Portanto, não há diferença de potencial e não há queda de tensão. Então, isso posto, é bem interessante que a gente entenda de que a tensão V, ela está entre A e B. Ok? Entre A e B. Agora, vamos pensar aqui num negócio. Há de se concordar comigo que se eu tenho uma corrente, então vamos botar aqui no sentido convencional, pelo polo positivo da fonte de tensão, eu vou liberar uma saída de corrente que vai se dirigir lá para o nó A. Então ele vai chegar aqui, ó, no nó A. Vou chamar essa corrente aqui de I total. É a corrente que sai da fonte, diretamente da fonte. E aí, o que é que vai acontecer com ela? Quando ela chegar no nó A, ela vai dividir uma parte para I1, uma parte para I2. Eu, sem conhecer o valor desses resistores, não posso dizer nada sobre o valor de I1 e o valor de I2. Eu não posso relacionar esses dois valores de cara. Eu tenho que pensar um pouquinho a respeito do que é que vai acontecer aí com esses caras. E aí, para tentar ajudar a gente a entender mais ainda, eu vou chamar esse nó aqui do centro de C, haja vista que eu nem posso chamá-lo de A, nem posso chamá-lo de B. Por quê? Porque entre esse C, me desculpe aqui interromper, eu acho que chegou alguém na sala, entre o nó A e o nó C, eu tenho uma associação de resistores. Ou seja, teoricamente, tem uma diferença de potencial entre A e C. Ou tem uma queda de tensão, ou tem uma tensão entre A e C. Então, eu não posso dizer que eles são o mesmo nó, porque quando eu falo que é o mesmo, eu estou dizendo que a tensão é zero. A diferença de potencial é zero. Beleza. Olha só o raciocínio que eu vou fazer aqui, tá bom? Eu não estou resolvendo questão nenhuma ainda, ok? Mas olha só o primeiro raciocínio que eu vou montar aqui para vocês. Olha só. A tensão entre A e C
ela é resultado de ou I1 vezes R1 ou I2 vezes R2. Aí alguém pode perguntar, Luiz, mas é igual? É sim, porque se você notar, o terminal de cima do R1 e o terminal de baixo do R1 não são os mesmos terminais de cima de R2 e de baixo de R2? Portanto, a diferença de potencial ou a tensão que está sobre R1 também está sobre R2. Portanto, pessoal, num circuito em paralelo, que é o caso, R1 está em paralelo, R1 está em paralelo com o R2, eu tenho exatamente isso. As tensões nos terminais, entre os terminais, são exatamente iguais. Não é que elas têm o mesmo valor, não é só isso. É que a tensão é a mesma. Agora, a corrente se divide. O IT, ou seja, a corrente total, ela se dividiu. Uma parcela dela é I1, a outra parcela dela é I2. É por isso que a gente fala que num circuito em paralelo existe um divisor de corrente. Então gravem isso. Num circuito paralelo, as correntes se dividem. Ou seja, I1 não é a mesma corrente I2, porque ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se alguém me perguntar, Luiz, mas pode ser que I1 tenha o mesmo valor de I2? Pode. O valor pode ser o mesmo. O que eu estou dizendo é que a corrente não é a mesma. Uma passa por um ramo, a outra passa pelo outro ramo. Ok? Então, e isso, pessoal, é um conceito que, nessa altura do campeonato, a gente tem que ter conhecimento de 130%. Não podemos, assim, não, eu tenho 85% de conhecimento disso aí. Não, não pode. A gente já tem que ter 100% de conhecimento disso aí, ok? Aliás, eu disse 130, né? Tem que ter mais do que 100%, tá? Beleza. O que é que eu posso pensar? O que é que eu posso pensar? Observem comigo isso aqui. Se I1 vezes R1 é igual a I2 vezes R2, eu vou pegar essa equação aqui, então vou pegar a equação, ó, eu vou chamar isso aqui de equação 1. E vou explorar um pouco melhor essa equação 1. De que forma? Vamos lá. I1 vezes R1 é igual a I2 vezes R2, haja vista que eles estão em paralelo, e a tensão é a mesma. Beleza. Se eu passar o R1 para o outro lado, eu tenho que I1 é igual a R2 sobre R1 vezes I2. Beleza? Só passei o R1 do lado esquerdo para o lado direito. Se ele estava multiplicando do lado esquerdo, ele passa dividindo para o lado direito. Foi a única coisa que eu fiz. Beleza. Se eu chamar essa equação aqui de equação 2 e empregar esse resultado que eu acabei de obter na equação 2, então, ó, eu vou jogar esse resultado na equação 2. Observa o que é que eu vou ter. Eu vou ter IT igual a... Quem é I1? I1 é R2 sobre R1 vezes I2 mais I2. Ora, se eu for aqui desenvolvendo essa equação, então a corrente total é igual a... Vou ter que fazer o mínimo, né, pessoal? Porque tem... tá assim, né, ó. R2 sobre R1 mais 1, tudo isso vezes I2, né? Eu coloquei o I2 aí em evidência, ok? Para vocês não se perderem. Beleza. Se eu fizer essa soma de fração, eu vou ter isso aqui, ó. IT é igual a R1 mais R2, tudo sobre R1, vezes I2. Ok? Então, a corrente total é igual à soma de R1 com R2 dividido por R1 vezes I2. Vocês estão vendo que é álgebra. Eu não estou usando os circuitos. Aqui é desenvolvimento de expressão algébrica. Beleza, mas vamos dizer que eu não quisesse o I total. Vamos dizer que o I total já fosse dado para mim e tal, e que ele não seria problema. Vamos dizer que eu quisesse calcular I2. Bom, aí eu tenho que passar
o R1 que está do lado direito, dividindo, passando, multiplicando para o outro lado. Então, ó, R1. E R1 mais R2, que está multiplicando o I2, tem que passar dividindo para o outro lado. Então, aqui embaixo ficaria com R1 mais R2. Isso aqui vezes quem? IT. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Observem no circuito agora. Quem é I2? I2 está aqui, ó. Ele é igual a quem? A outra resistência, a resistência que fica no outro ramo, ou seja, R1, dividido pela soma das duas resistências, vezes a corrente total que entrou na associação paralela. Certo? Então, é como se fosse decorado, só que tem um desenvolvimento para a gente chegar nisso. Agora, de forma decoreba, beleza. Então, a corrente em um ramo é igual à resistência do outro ramo que está em paralelo, dividido pela soma dos dois ramos, vezes a corrente total. E aí a gente nota uma coisa muito interessante. O que é, né? O que significa, vamos colocar assim, isso aqui, ó, pessoal. O que significa isso aqui, ó? Isso aqui é uma fração, não é? R1 sobre R1 mais R2. Essa fração nunca será um número maior do que 1. Porque, nota, R1 e R2 tem que ser números positivos. Beleza. Então, se eu coloco o R1 dividido pela soma, porque não existe resistência negativa, pelo menos no nosso campo de estudo. Então, isso vai ser sempre menor do que 1. Ou seja, é uma fração. E isso significa dizer, então, que a corrente em um dos ramos é fração da corrente total da associação paralela. Tá? Então, esse conceito é muito importante que vocês gravem, que vocês fiquem com esse conceito na cabeça. Então, cada corrente em um ramo é fração da corrente total. Se eu somar I1 com I2, não pode dar maior nem menor do que a corrente total IT. Porque aqui não há perda de energia, nem geração de energia. Nós estamos aqui num sistema que é não dissipativo, que a gente fala, né? Então, eu não tenho perda de energia aqui. Beleza, uma vez colocado isso aí, a gente tem a questão da análise de um divisor de corrente. Então, todo circuito em paralelo é um divisor de corrente. Se a gente fizer o análogo contrário, se surgir alguma curiosidade, se a gente fosse calcular aqui I1, certamente, se a gente fosse fazer o mesmo raciocínio, I1 seria R2 sobre R1 mais R2 vezes a corrente I total. Com certeza absoluta, isso estaria acontecendo. Beleza? Então, não tem mistério, ok? Não tem mistério, é isso aí mesmo. Ó. A corrente 1 que está no ramo esquerdo é igual à resistência do ramo direito, dividido pela soma das duas resistências, vezes a corrente total. Então, eu acredito que isso aqui não seja difícil da gente entender, ok? Agora, deixa eu voltar um pouco para a questão e depois eu quero extrapolar essa questão fazendo um divisor de tensão. Aí vocês vão entender onde que eu quero chegar. Olha só essa questão aqui, ó. Eu tenho, nessa parte da associação paralela aí embaixo, vocês concordam que a corrente que chega no nó A, no nó C, a corrente que chega aqui, ó, nesse nó C, é a corrente total, né? Porque I1 vem, chega no C. O I2 vem, chega no C. Elas se somam. Se elas se somam, eu vou ter o I total. Aí esse I total está se dividindo em duas partes de novo, que é I3 e I4. E olha o que é que está acontecendo. I3 é 2 e I4 é 5. Ora, se a gente repetir o que nós estamos fazendo aqui, né? Deixa eu colocar aqui em amarelo que fica melhor. I total é igual a I3 mais I4. Ora, então, o I total, ele é igual a 2 mais 5, 7 amperes.
Então, quanto é que vale I1 mais I2? 7 amperes também. E se I2 é 4 amperes, obviamente que I1 tem que ser 3 amperes. Porque somado com 4 amperes do outro lado, eu tenho 7 amperes, que é o valor da corrente total. Então, é isso que acontece num divisor de corrente, ok? Agora, colocando um terceiro tópico aqui. E lembrando, vocês podem me interromper aí, pessoal, momento que vocês quiserem, sem problema nenhum. Colocando um terceiro tópico. Se R1 e R2 estão em paralelo, eu vou chamar de uma certa resistência R12, R12, ela vai ser o resultado de R1 em paralelo com R2. Em paralelo com R2. E eu vou chamar uma tal de R34 o resultado do paralelo entre R3 e R4. Ok? Eu acho que todo mundo entende de que eu tenho um paralelo também em R3 e R4, haja vista que os terminais de R3 e R4 são C e B. Ou seja, a tensão entre C e B, né, tanto vale para o R3 como vale também para o R4. Portanto, eu tenho aí o sistema paralelo novamente. Se isso é verdade, eu poderia substituir tanto o R1 com o R2 por um resistor de valor R12, que vai ser o paralelo entre R1 e R2, e posso substituir o resistor R3 e o resistor R4 por um resistor chamado R34. E aí, o que é que a gente teria? Então, é aí que eu quero fazer a extrapolação desse modelo para que a gente resolva em um circuito só a questão do divisor de corrente e do divisor de tensão. De que forma? Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui um circuito, repetindo lá o que a gente tem, a base ali do circuito que a gente já tinha, só que eu vou fazer assim, ó. Beleza. Então, aqui eu vou ter a minha fonte aqui, né, o mais aqui em cima e tal, V. Aqui eu vou chamar de R12, então aqui vai ser o meu R12, e aqui o meu R34. Lembrando o seguinte, né, eu tenho um nó, que a gente colocou lá no outro circuito. Aqui eu tenho um nó A, aqui eu tenho um nó C, e aqui eu tenho um nó B, conforme a gente colocou lá. E eu tenho uma corrente que ela está saindo do polo positivo, se dirigindo aqui para a direita, e a gente chamou essa corrente de I total. Então, beleza. I total. Ok. Aí, só relembrando, né? R12, ele é R1 em paralelo com R2. E para ir um pouquinho mais à frente, relembrando como fazer o paralelo, no caso de 2, eu prefiro fazer assim, ó. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E no caso do R34, que é resultado do paralelo de R3 com R4, a gente tem que o R34 é igual a R3 vezes R4 dividido por R3 mais R4. Obviamente, a gente não tem os valores desses resistores, mas foi isso que eu quis salientar logo no início da questão. Não vamos nos prender a valores. Vamos tentar focar na forma de raciocinar, né, aqui em cima do circuito, para que a gente veja a forma correta de se fazer a análise, ok? Agora, pensemos no seguinte. Essa corrente, ela vem, e conforme a gente já estudou, ela passando em cima de R12, ela chega, polariza com menos, com mais,
polariza com menos na sua extremidade inferior. Eu vou chamar isso daqui de V... Opa, desculpa. Eu vou chamar isso aqui de V12, porque é a tensão sobre o resistor 12. Ou melhor, nem vou chamar assim. Eu vou chamar assim, ó, VAC, que é de A para C. Quando a corrente passa em cima do R34, chega com polaridade positiva, sai com polaridade negativa, lembrando que quando eu falo positivo e negativo, não é o número mais tanto e menos tanto, não, é potencial maior e potencial menor. E aqui eu vou chamar de VCB. Pessoal, aí eu já chamo atenção para isso. VAC não é a mesma tensão VCB. Pode ser que essas duas tensões tenham o mesmo valor. Pode ser. Então, em termos de valores, elas têm o mesmo valor. Mas a tensão VAC é uma tensão entre A e C. A tensão VCB é a tensão entre C e B. Portanto, elas não podem ser a mesma. E é aí que eu digo, num circuito série, nós temos uma divisão de tensão. É tanto que, se eu pegar a tensão V, que é a tensão total lá da fonte, tensão V, ela vai ser a soma entre VAC e VCB. Note, a mesma coisa que aconteceu com a corrente no circuito em paralelo, acontece com a tensão no circuito série. Quer ver? Ó, vamos voltar aqui para a gente ver. Aqui, ó. Olha o que é que acontece com a corrente no paralelo. Ela se divide em duas parcelas, e aí eu somo essas parcelas para poder ter a corrente total. E agora, olha o análogo que acontece com a tensão. Num circuito série, porque a mesma corrente que passa em cima do R12 também passa em cima do R34. Portanto, isso é que caracteriza um circuito série. Aí, olha o que é que acontece. A tensão se fraciona em duas. Se eu tiver 3 resistores, é em 3. Se eu tiver 4 resistores, é em 4. E por aí vai. Contanto que eu tenha que medir o tamanho da série. É o tamanho da série que me interessa. Ok? Mas aí, vamos pensar aqui no negócio. Vamos mais à frente aqui no negócio. Vamos examinar aqui, porque isso aqui é muito importante, pessoal. É bastante importante, aliás, tá? Vamos lá. Olha só, examinando aqui uma coisa. Quem é VAC? Lei de Ohm. VAC é igual a corrente total, vezes o resistor R12. Beleza? Quem é a corrente, ou melhor, quem é a tensão? VCB. VCB é lei de Ohm, a corrente total passando em cima do resistor R34. Então, não esqueçam disso. A gente tem isso aqui. Beleza. O que é que acontece? Se eu quisesse, né, saber quanto vale VAC em relação a V, já que VAC é fração de V, como que eu determino VAC, de repente, sem ter que calcular essa corrente? Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Bom, o V, a gente sabe que o V, essa tensão V, ela é igual a corrente I total multiplicado pelo R12 somado com o I total vezes o R34. Por quê? Porque a corrente total vezes R12 é VAC. A corrente total vezes o R34 é o VCB. Então, até aqui, mudou absolutamente nada, pessoal. Beleza. Se eu for em frente aqui e colocar a corrente total em evidência, vai ficar aqui R12 mais R34. Até aqui, novidade nenhuma. Se eu quiser extrair o valor da corrente total, basta que
eu faça isso, ó. 1 sobre R1, R12 mais R34, vezes a tensão. Alguém pode... Poxa, Luiz, mas não é a tensão sobre a soma, né? Porque se a soma está multiplicando o IT, então aqui, ó, se a soma está multiplicando o IT e eu quero calcular IT, basta eu jogar essa soma aqui para baixo. Beleza, mas a minha forma de representar isso, eu prefiro que seja assim. Poderia colocar o V aqui em cima sem problema nenhum, tá? Não, isso não vai mudar absolutamente nada. É a mesma fração, ok? Agora, vamos lá. Vamos dizer que eu esteja interessado em saber quem é o VAC. Beleza, então notem aqui, ó. Quem é o VAC? O VAC é IT vezes R12. Beleza, então o IT é igual a 1 sobre R12 que multiplica VAC. Eu usei a mesma lógica que eu usei na equação de baixo. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir a corrente IT na equação de baixo, né? Eu vou substituir a corrente IT na equação de baixo por essa equação que eu acabei de obter aí essa amarelinha. Então vai ficar assim. 1 sobre R12 vezes VAC igual a 1 sobre R12 mais R34 vezes V. Beleza. Como eu quero encontrar VAC, eu vou passar esse R12, que está dividindo, vou passar ele multiplicando para o outro lado. Então, R12 dividido por R12 mais R34 vezes V. Pronto, pessoal, aconteceu a mágica. Notem, olha aqui, ó. R12 sobre R12 mais R34 é uma fração, é uma percentagem. Então, VAC é uma fração de V, assim como VCB é uma fração de V. A mesma coisa que aconteceu com a corrente, com as correntes I1 e I2 em relação à corrente total no divisor de corrente. Aqui a gente tem um divisor de tensão. E notem de forma decorada, não é? Aqui eu desenvolvi o raciocínio. Notem de forma decorada. O que é que acontece? Vamos lá. VAC é o resistor que está sob essa tensão, R12, dividido pela soma vezes a tensão total. É diferente do divisor de corrente. O divisor de corrente é a outra resistência sobre a soma. No caso da tensão, não. É a própria resistência sobre a soma. E, obviamente, que se eu fosse aqui fazer a questão do VCB, vocês depois podem fazer isso como exercício, sem problema nenhum. O VCB seria R34 sobre R12 mais R34 vezes V. E está tudo resolvido. Então, isso é divisor de tensão e divisor de corrente. E aí eu pergunto para vocês, também de 1 a 5, por favor, pontuem a compreensão de vocês a respeito desse tema, depois dessa explicação em cima dessa questãozinha aí, que é uma questão simples. Eu compliquei um pouco mais a questão, porque eu queria tirar o máximo que eu pudesse em cima dessa questão. Então, por favor, coloca aí uma nota de 1 a 5 para a compreensão de vocês. Joia. Só o Kelvin e o Leonardo entenderam? Beleza, Fernando? Joia. Igor, legal. Legal. Legal, Chayan, valeu demais. Beleza, Giovana, como é que tá? Eu me lembro só da Giovana, porque é a única menina, né, pessoal? Então fica mais fácil. Legal. Isso, cara. Fernando, é muito importante a gente entender
que quando a gente faz um bom curso técnico, a gente sabe fazer o negócio, mas muitas vezes a gente não sabe de onde que o negócio veio. A gente sabe operacionalizar. O bom técnico sabe fazer isso, né? O bom engenheiro, ele tem que saber de onde que veio o negócio. Porque ele sabendo o fundamento teórico daquilo que está acontecendo, independente do equipamento que colocaram na mão do cara, o cara vai saber destrinchar. Ele vai saber onde procurar, porque ele sabe qual é o conceito físico e matemático que está ali presente no negócio. E, cara, física e matemática não muda. Física e matemática, as bases conceituais são muito fortes e muito antigas, né? Então, independente da tecnologia que vão colocar na tua mão, você, com os conceitos físicos e matemáticos, você consegue ter uma melhor compreensão e uma compreensão mais rápida sobre o que está acontecendo com o dispositivo, com o componente e por aí vai. Agora, sem essa curiosidade que é próprio do engenheiro, isso aí é próprio do engenheiro, aliás, é próprio do engenheiro e do bom técnico. O bom técnico, cara, quando chega alguém e diz, não, é que funciona assim, não mexe não, funciona assim. O técnico fica com uma pulga atrás da orelha. Peraí, mas, pô, será que todas as vezes que for só dessa forma ele funciona? Vamos experimentar esse negócio aqui de uma forma diferente. O bom técnico, ele faz isso. Mas ele faz isso empiricamente. Ele faz isso por experiência. O engenheiro tem que fazer isso por conhecimento do conceito. Então é por isso que na minha aula eu vou explicando de onde vem o negócio. Depois, você já pegou a manha do negócio, né? Já tem a malícia ali de como tratar aquele aspecto. O que é que você faz? Beleza, cara, já virou automático, usa o automático. Mas é interessante saber de onde vem, porque às vezes de onde vem é que tem aquela casca de banana conceitual e que às vezes a gente se perde. No meio do problema a gente se perde justamente por isso, porque não domina essa parte conceitual. Então, pessoal, a minha ideia para a aula de hoje não era encher linguiça, tá certo? Ficar aqui enchendo linguiça na aula, não. Era ir pontualmente àquilo que vocês me pediram, para que a gente desse uma olhada um pouco mais minuciosa. Então, eu achei que esses dois aspectos eram muito importantes. Aquele aspecto da lei dos nós, tá? E esse aspecto aqui de divisor de tensão e divisor de corrente, explicado sob um mesmo, ou melhor, sobre um mesmo exercício, para que vocês entendam que no mesmo exercício eu posso ter as duas coisas. Eu não preciso ter uma ou outra, eles não precisam ser excludentes. A não ser, óbvio, que eu tivesse um circuito só série. Porra, num circuito série eu não divido corrente. A mesma corrente que está passando pelo primeiro resistor vai passar por todos. Ou um circuito somente paralelo. Aí é para criança resolver, pô. Se o circuito é somente paralelo, é uma mesma tensão para todo mundo. A corrente que vai se dividir. Então eu já fiz questão de colocar um série paralelo para que a gente abrisse um pouco mais a nossa visão sobre esse tema, porque eu julgo que esse tema, pessoal, é extremamente importante de que vocês saiam dessa componente curricular tendo uma boa noção sobre isso, tá bom?